Oi, meu nome é Isara Souza, eu sou professora de Hatha Vinyasa Yoga e Yoga Restaurativa. Hoje eu vim contar para vocês como que eu entrei nesse mundo, como que o yoga me fez apaixonar e tudo que mudou na minha vida desde que eu comecei as práticas. Bom, algumas pessoas me conhecem já, sabem da minha história. Eu, desde o início, desde que eu era pequena, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Sempre, muito chorona, muito tendência à melancolia. E eu sempre sentia desconectada das pessoas, do mundo, Tanto que a minha mãe até brincava que eu era meio que fora da caixinha. Então, chegou um momento da minha vida, na adolescência, aconteceu vários fatores. E chegou um momento que eu me perdi totalmente de mim. Totalmente. E com isso veio o símbolo do pânico e depressão muito forte. Muito. Eu não tinha conhecimento das sensações que eu tinha. Se era raiva, se era carinho, se era amor, não tinha. Eu perdi totalmente o sentido de tudo. Não tinha o que me fazia levantar da cama. E no desespero, qualquer familiar me mandou pro psiquiatra e remédio atrás do outro. E cada vez que eu tomava mais remédio, aumentava mais a minha dose, eu ficava cada vez mais anestesiada. Eu me sentia anestesiada. Parecia que eu tava, assim, vegetando. E com isso, eu tinha um professor no colégio e ele era muito amigo da minha avó. Ele era psicanalista, ele era professor de filosofia. Hoje ele não está aqui mais entre a gente. E ele pegou e começou a fazer as terapias comigo, porque eu não aceitava nenhum psicólogo. E as terapias dele eram muito legal. As pessoas de Formiga da minha cidade natal vão saber. Ele me pegava e me levava pro country, pra lagoa. A gente sentava na beira do trampolim. E ele falava assim pra mim: você precisa se reconectar com você. Você precisa voltar a sentir prazer e sentir o vento bater no seu rosto. Você precisa voltar a escutar os passarinhos. Pra mim, ele tava louco. Fui na primeira consulta, ele fez isso comigo, eu cheguei em casa e pensei: eu não volto. 2 dias depois ele tava lá. Ele me pegava na porta da minha casa e me arrastava de manhã. Eu podia fazer qualquer horário, mas ele queria que eu fizesse às 7 horas da manhã. Aí eu... Tinha dia que ele falava coisas pra mim que eu não queria aceitar. Mas com o tempo eu fui aceitando, fui me conectando mais, fui entendendo o que ele queria dizer. Queria que eu me conectasse comigo mesma, que eu voltasse a me reconectar. Então, o que aconteceu? Ele foi colocando coisas no meio da minha vida, falando para eu fazer Tai Chi Chuan, me deu o DVD, eu fiz, 2 semanas, cheguei para ele: não é para mim. Aí tá assim: então a gente vai fazer yoga. Eu falei: não vou. Ele falou: vai. Foi. E gravou não sei como ele arrumou um DVDzinho de yoga pra fazer em casa e me deu. E eu comecei a fazer. E eu não sei o que aconteceu. Aquilo me despertou alguma coisa. Eu não sabia se eu tava fazendo certo, se não tava. Mas eu tava fazendo as meditações, eu tava fazendo ali em casa, sem tapetinho, sem nada. Eu nem sabia que existia tapetinho de yoga. E tá. E com isso eu fui melhorando, a gente foi continuando as terapias. As minhas crises de pânico foram diminuindo. Os meus remédios, a minha psiquiatra foi diminuindo junto. E chegou uma hora que eu passei em vários vestibulares. Eu tava na época de vestibular, eu passei em vários vestibulares, vários. Mesmo dopada de remédio. E eu fui fazer faculdade de odonto. Período integral. E com essa correria, eu não conhecia ninguém em Ribeirão, parei de fazer as práticas, parei terapia, parei tudo. Passou 1 ano, eu vi o Ramiro um dia na rua, ele tá assim: você parou yoga, né?
Você parou as meditações? Eu falei assim, parei, você vai voltar. Aí eu voltei. Eu achei perto da minha casa um espaço em Ribeirão e comecei a fazer com o Daniel. E me ajudou muito, porque eu tava voltando à ansiedade, às crises de pânico por causa da faculdade. E eu sempre gostei muito de odonto. Então eu fui fazer iniciação científica, eu fazia iniciação científica, monitoria, tudo que tinha eu queria fazer. Então isso foi atiçando mais ainda a minha ansiedade, porque tinha prazos. Eu levei meu filho comigo, eu fui para uma cidade grande sem experiência, sem ninguém comigo. Então acabou que isso foi me deixando mais ansiosa. Aí a gente voltou às terapias e eu voltei ao yoga. Passou um tempo, eu tranquei a faculdade, mudei para Sacramento, onde eu tô hoje. Parei de novo. Aí um dia nós dois conversando, ele perguntou assim... Aí eu, por livre espontânea vontade, eu voltei. Achei uma moça aqui, a Carmen, uma gracinha, voltei com ela. Fiz yoga com ela alguns meses. E voltei conversando com a Ramiro tudo um dia. Contei como que tava a minha vida e tudo. Aí falando que eu tive que trancar a faculdade e tal. Aí tá assim, você não vai fazer odonto. Por mais que eu falei que eu ia na sua formatura, você não vai fazer. Você vai fazer outra coisa. Eu falei, o que? Ah, não, um dia você vai descobrir. E fui fazendo outras coisas, mexendo com outras coisas, empresa, isso, aquilo. Chegou uma hora que nada daquilo me completava. De novo, eu ansiava por uma coisa maior, que dependia só de mim, que estava aqui dentro, que eu não sabia onde encontrar. Dia 6 de janeiro de 2019, meu aniversário, eu estava aqui, nesse lugarzinho do vídeo, fazer uma prática que já tinha um tempo que eu não fazia. Fazer minha prática pessoal, tranquila. E quando eu fui fazer a meditação, eu peguei assim, esse ano eu vou descobrir alguma coisa pra eu fazer que vai me reconectar comigo. Eu deixei, pus isso na minha cabeça, deixei, foi passando um tempo. Em junho, me deu uma coisa no peito que eu não sabia o que era. E comecei a pesquisar as coisas, pesquisar. Me surgiu outro Daniel na minha vida. Daniel Rivas, do Rio, um argentino. É o argentino mais carioca que eu conheço. E o Dani, eu não conhecia ele. Eu entrei no Instagram dele, apareceu nos anúncios, curso de formação de professores de yoga. Eu entrei no perfil dele, comecei a ver e mandei uma mensagem pra ele. Pensei, vamos ver o que é, né? E eu tava na dúvida se eu voltava pro odonto ou não. E no mesmo dia ele me respondeu. Fui conversar com o Daniel. E eu não sei o que aconteceu, eu me conectei com ele. Eu falei assim, vou fazer esse curso. Vou ficar 21 dias. Deixei empresa, deixei filho, deixei marido, casa, tudo. E todo mundo falando assim, você tá louca. Eu falei assim, tô. Peguei um mochilão e fui pra Paraíba. Gente, vocês não fazem ideia do que é você se reencontrar. Dói, não é fácil. Autoconhecimento não é fácil, dói muito. Mas dá uma paz do caramba. Eu me senti em casa. Todas as pessoas que estavam naquele curso, eu sentia que eu já conhecia. Era pra eu estar ali. Aquele lugar estava me esperando e eu estava me esperando lá para me reconectar comigo mesma. E é isso que o yoga é pra mim. Uma reconexão comigo mesma, com a minha essência, com tudo de mais poderoso que eu posso ter dentro de mim.
porque a gente só vai ser feliz mesmo quando a gente estiver feliz com nós mesmos. A gente não pode esperar do outro. A gente não pode esperar que a outra pessoa nos faça feliz ou que uma situação ocorra para nos fazer feliz. Então, com o yoga, eu comecei a ter consciência do meu corpo, eu comecei a ter consciência da minha respiração, eu comecei a ter consciência dos meus pensamentos, como eles eram prejudiciais para mim. E não, ter me tornado professora de yoga não fez um curso de formação, não fez eu virar, nossa, virou uma monja, tá bem, tá, não precisa de... Não, eu tenho meus momentos de ansiedade, eu tenho os meus momentos de raiva, de estresse, continuo sendo ser humano como todos os outros. Só que a maior diferença é que eu achei a chavinha para reconectar comigo mesma. Eu achei a chavinha e eu descobri toda aquela angústia que eu sentia desde pequenininha é porque eu não estava conectada comigo. Aquela síndrome do pânico, aquela depressão, aquele sentimento de que você está anestesiada, que você não tem sentimento nem bom nem ruim, é porque você se perdeu. É porque eu deixei os momentos, as coisas do dia a dia influenciarem na minha conexão comigo mesma. Então é muito importante a gente se interiorizar. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E semana que vem eu faço outro pra vocês, falando mais um pouquinho da minha história e de como eu entrei no yoga e alguns outros detalhes que eu tenho pra falar. Um beijo.